Está no ar o Rio Grande que dá certo. 2018 foi um ano movimentado na política brasileira. O relacionamento entre políticos e eleitores praticamente mudou. E para falar sobre ética e marketing político, o programa de hoje recebe Zeca Honorato, que é especialista no assunto. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pelo convite. Participa dessa entrevista também nosso editor-chefe do Metro Jornal, aqui em Porto Alegre, jornalista Michael Bock, mais uma vez na bancada conosco. Seja bem-vindo, Michael. Obrigado. Quarto programa, mais uma vez uma satisfação participar. Satisfação é nossa tê-lo aqui na bancada, assim bem como o Zeca. Zeca, esse avançar sobre o marketing político, tu coordenaste aí duas campanhas de sucesso, senador Reis, um deputado, um parlamentar, no caso também. Como é que foi essa campanha para ti? Do que ela diferenciou das demais? A gente fala muito de redes, né? Mas ela vai além disso, né? Primeiro, quero agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de conversar com os telespectadores da Bandeirantes. Foi uma eleição atípica, totalmente diferente, pelo desinteresse, né, do eleitor comum. E o eleitor engajado, depois a gente conversa sobre isso, é um pouco diferente, né? Mas que dava uma sensação de uma eleição de engajamento, mas uma eleição de desinteresse muito grande. Então foi uma eleição que a gente tinha que vencer primeiro a barreira da mobilização do eleitor comum e depois conseguir chegar com a mensagem. Então, não só as redes sociais estabeleceram um canal diferenciado, acho que consolidaram nessa eleição um canal diferenciado, como o WhatsApp, que não deixa de ser uma rede social, mas foi talvez a grande ferramenta da eleição. Então, é uma eleição para ser estudada como uma eleição atípica dentro do cenário que eu já fiz quase 100 campanhas, com certeza passei pelas mais difíceis esse ano. No caso da campanha do Reis, né, houve uma mudança de estratégia no meio aí da campanha, né? Ele estava alinhado em tese oficialmente com a decisão do partido, né, de apoiar o candidato à presidência, o Alckmin. Na verdade, não declarou apoio, mas estava apoiando. E houve uma virada, ele não estava bem nas pesquisas, acabou virando e assumindo o seu apoio ao Bolsonaro, que desde o início se sabia que ele tinha uma amizade, né, um vínculo muito próximo. Como é que foi trabalhado isso nos bastidores, né? Interessante a tua pergunta, porque talvez os telespectadores não saibam, não se recordem, mas o Bolsonaro era do Partido Progressista em 2014, tentou ser candidato à presidência da República internamente no partido e não obteve êxito, e um dos parlamentares que esteve ao seu lado lá em 2014 tinha sido então o deputado Luiz Carlos Reis. E desde então tinha sido combinado uma parceria, até por coerência ideológica, de que estariam juntos em 2018, seja para qual cargo fosse a disputa. E, de fato, o Bolsonaro sai do partido, então, concorre pelo PSL e o então candidato a governo do Estado, Luiz Carlos Reis, declara apoio a Bolsonaro e fecha uma aliança com o PSL, partido do Bolsonaro, que seria então o palanque oficial, né, no estado do Rio Grande do Sul para o candidato à presidência Jair Bolsonaro. A mudança se dá quando a senadora Ana Amélia Lemos, então candidata à reeleição, decide ser candidata à vice-presidência chapa de Alckmin, e aí uma questão assim até de viabilidade financeira, estrutural, a campanha de Luiz Carlos Reis, nós lá preparando uma campanha de governo, fomos informados na última hora, aos 45 do segundo tempo, que nós teríamos uma campanha ao Senado. E sendo ao Senado, nossa coligação passava a ser de alinhamento nacional com um candidato à presidência, Geraldo Alckmin. O que gerou um certo desconforto, porque o candidato até então ao governo e depois ao Senado, Luiz Carlos Reis, já tinha se comprometido e tinha muito mais afinidade. Tanto é que nós nunca pudemos usar no rádio e na televisão o efeito Bolsonaro, né? Por causa como os horários pertencem às coligações. Sim, é vedado. Eu tinha lá uma carta, um as na manga e nunca podia usar porque eu não podia. Então ficou restrito às redes sociais o uso dessa intimidade assim ideológica. A gente não pôde usar e não pôde se valer disso. Mas a grande mudança que ocorreu no meio da eleição foi essa, a mudança de cargo a que estava sendo disputado e a impossibilidade de anunciar formalmente nos meios tradicionais o apoio. Foi anunciado só em rede social já no dia 15 de setembro, no finalzinho da eleição. Tinha uma campanha para a rede e uma campanha para os veículos tradicionais. A campanha para governo do Estado é muito maior do que as campanhas para o Senado e ela estava constituída para ser dessa forma.
forma. Quando nós fomos para a campanha ao Senado, uma campanha diminuta, a gente teve muito pouco material humano para fazer a campanha. Basicamente, eu fiz todos os trabalhos sozinhos de rádio e televisão. E na internet nós tivemos um apoio, sim, mas era longe das estruturas até que alguns deputados tinham. Nós fizemos uma campanha muito baseada em rádio e televisão e, no final, baseada também nos nossos grupos de WhatsApp. Porque aí tem um trabalho muito forte para herdar os votos de Ana Amélia Lemos, que tinha uma corrida assegurada ao Senado, segundo as pesquisas, obviamente, e catapultar a Heinz de quinto, sexto lá para frente, herdando esses votos e pegando mais os votos do Bolsonaro. É interessante falar desse quinto e sexto, tá? Porque a gente não tem essa compreensão. Porque, baseado nas pesquisas, a gente tinha um cenário de quarta, quinta colocação, mas as pesquisas tinham duas informações que a gente precisava ler. É aquela coisa de não adianta fazer pesquisa e não saber ler a pesquisa, né? Nós tínhamos institutos pesquisando em basicamente 30 municípios. Região metropolitana de Porto Alegre, região metropolitana de Caxias, Passo Fundo, Rio Grande, grandes municípios fora, Santa Maria, fora dessas duas regiões metropolitanas. E sabíamos, até pela atuação pregressa de envolvimento com o agronegócio, que o então candidato ao Senado, Luiz Carlos Reis, tinha ascendência no eleitor do pequeno e médio município, aquele município não contemplado nas pesquisas. Então, nós tínhamos pesquisa própria em 100 municípios, longe dos 497, mas já melhor do que os 30, que já nos apontava em segundo. Uma base rural forte ali, né? Já nos apontava em segundo. A primeira colocação foi ou dos municípios que a gente não teve braço para abranger, ou muito da onda de reta final, que eu tenho para mim que ele foi o segundo voto de todos. Né? Foi o primeiro lugar no segundo voto. Nós falamos antes sobre o WhatsApp, né? E como é que isso foi, na verdade, eu acho que é a marca da eleição, né? Porque é um meio que as mensagens circulam livremente, não há um controle e não há também como saber a repercussão que tal mensagem está tendo, né? De que forma vocês, profissionais do marketing político, veem o WhatsApp, né? A primeira coisa que a gente tomou o cuidado de fazer, e aí não tem nenhuma lição no jeito de fazer certo ou errado, foi mensurar quem tinha mais ascendência sobre quem. Então, ao invés de pegar um mailing completo lá e disparar uma lista de transmissão, se fosse possível, assim, para 1 milhão de pessoas, a gente imaginava que a maior ascendência é daqueles que têm intimidade com a gente. Então, o Osiris, por exemplo, tem os seus amigos lá mais chegados, era ele que disseminava a informação para os amigos no grupo dele, né? E cada um no seu grupo de influência, e não aleatoriamente botando gente para dentro. A primeira missão foi essa, de selecionar os grupos a partir de embaixadores que tivessem influência e afinidade para poder cobrar até a mobilização. E a outra é que a gente também não adianta pegar um canal como o WhatsApp e disseminar a informação como se fosse um canal qualquer. A gente tinha que fazer mensagens que fossem absolutamente dirigidas, né? Direcionadas. Forma, linguagem. Tudo. Forma, linguagem. Então tinha o grupo lá dos prefeitos, das mulheres, dos jovens, dos correligionários, das pessoas da cidade. E cada mensagem cada grupo recebia mensagens diferentes, né? Isso é uma trabalheira. As redes sociais deram um trabalho muito maior para nós, em termos de geração de conteúdo, mas é mais eficaz porque chega lá na ponta. Né? E trabalha-se com impulsionamento. Você trabalhou com impulsionamento? Trabalhou com impulsionamento em rede social e Facebook, mas não se trabalhou com outro tipo de impulsionamento, até por falta de recursos. E se consegue mensurar separadamente isso? O resultado depois disso? De certa forma, sim. As métricas de mensuração, elas foram aplicadas e a gente teve retornos, por exemplo, quando o então candidato ao governo do estado, Luiz Carlos Reis, precisa decidir ali, porque teve uns 2 dias que a gente ficou, talvez, sem campanha, né? Precisa decidir se continua concorrendo ao governo ou se candidata ao Senado. Ele, por conta própria, fez uma pesquisa utilizando as redes de WhatsApp dele, e onde obteve, então, um apoio para concorrer ao cargo que fosse que a rede estava mantida mobilizada. Foi fundamental isso. Ele fez uma pesquisa em 2 dias, usando os seus contatos de WhatsApp, que são mais de 20 mil, né? E a gente pôde, então, assim, mensurar que aquela mudança de cargo a ser disputado era viável porque o grupo estaria mobilizado. Antes de vocês começarem o trabalho, vocês, claro, fazem uma varredura, digamos assim, no perfil daquele candidato, frases sensíveis, declarações sensíveis do passado, né? Perfeito. No caso, por exemplo, do Heinz, ele tinha uma declaração que certamente estaria na campanha, que foi uma declaração no interior, que ele falou contra gays, lésbicas, quilombolas, índios, né? Vocês sabiam já que isso seria explorado na campanha ou pelos veículos de comunicação? E como foi trabalhado isso, né? Em primeiro lugar, a gente faz um mapeamento dos pontos fortes e fracos, não perante
eventuais mandatos, né, na gestão do mandato, mas enquanto candidatura. Né? E essas polêmicas, pelo menos as não tão bem explicadas, ou o que a gente chama de fake news, era a principal motivação da nossa blitz, né, que a gente tinha que fazer de ataque e de prevenção. Né? E na organização da campanha, quando se coloca assim o cenário, porque o cenário eleitoral ele é o que determina uma candidatura, né? Ele pode mudar daqui a 1, 2 anos e aquele candidato então, que era inviável num cenário é totalmente viável em outro, né? Nesse cenário atual, o posicionamento era mais ideológico e muitas vezes até algumas fake news atribuídas a ele ou até declarações atribuídas a ele, no nosso entendimento, não feriam a viabilidade da eleição porque estavam abaixo daquilo que era o filtro. O filtro era que está do lado dessa onda Bolsonaro, não está do lado. Então a gente sabia que isso aí não era tão importante. Mas como era fake news, e aquela declaração, por exemplo, essa que tu citaste, é uma declaração tirada do contexto, e eu mesmo fui ver a gravação de toda a fala, é uma declaração mal colocada, mas não mal intencionada. A gente pegou os haters, né, os que odeiam no Facebook, e foi 1 a 1, fazendo um trabalho na pré-campanha 1 a 1, chamando no isolado, no inbox, e conversando e mostrando o fato inteiro. Então, ao invés de ficar direcionando todo o esforço de eleição e de campanha para os que estão mobilizados com a gente dirigiu esse esforço aos que, porventura, traziam essas informações contrárias, né? E reverteu muita gente, porque muito vem da desinformação, né? Então, assim como não tinha equipe para falar com todo mundo, a gente quase que pediu licença para aqueles que nos apoiavam e foi conversar somente com aqueles que nos odiavam. Agora, foi uma eleição completamente, como tu disse, atípica. Isso é cíclico com a tua experiência? Isso se repete ali adiante? Como é que dá para analisar isso? Não, o contexto atual desta eleição não se repete, mas se repete o fato de toda eleição ter alguma onda em vigência, né? Eu falava para ti antes de começar o programa, em 1986, auge do Plano Cruzado, que assim, o auge durou pouquinho, porque é um plano que nós tivemos as fiscais do Sarney, nós tivemos, e o PMDB conseguiu eleger 20 governadores. O estelionato eleitoral. Depois foi chamado assim. E aí, 3, 4 meses depois, o plano acabou não vingando da moeda e aí a gente talvez não elegesse mais 3 ou 4 governadores. É bem isso. Então, nesta onda, nesse momento, essa onda não se repete, mas as ondas existem. Então, muita gente acha que o que aconteceu nessa eleição se reproduz em 2020, que já começou, né? O processo eleitoral de 2020. E a tendência é que não se reproduza dessa forma, porque as coisas são colocadas, os governos são testados, né? Até então, tu tinha uma candidatura que era ilibada, hoje já tem um pré-governo com problemas, né? Ou isso, pelo menos antes de assumir. Ou pelo menos com questões polêmicas, né? Isso aí traz algum tipo de ruído, sim. A gente vai fazer um breve intervalo. O Michael tem uma pergunta engatilhada, vai fazer depois do intervalo. E nós voltamos em instantes com o Rio Grande que dá certo. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o especialista em ética, marketing político, publicitário, Zeca Honorato, o Michael Bock. E estava com uma pergunta engatilhada, peço que faça, por favor, Michael. No bloco anterior nós falamos muito sobre as redes sociais, né? E hoje em dia, por meio das redes, os eleitores têm um contato muito direto ali com os candidatos, podem mandar mensagem diretamente para as páginas, né? E ter essa interação muito grande, fazer cobranças também, fazer perguntas. De que forma isso modificou o planejamento de uma campanha eleitoral, né? As redes sociais tornaram as candidaturas muito próximas do eleitor, isso é um fato. Mas também no andar da carruagem de uma campanha dinâmica e estadual, por alguns grandes deslocamentos e um tempo muito curto, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de campanhas que passaram a ser de 40 dias, né? Se tu tirar ainda... Foi a campanha mais curta dos últimos anos. Campanha mais curta dos últimos anos. São 45 dias, mas aí tu tem a questão do CNPJ, das candidaturas, tu não tem como imprimir material, né, sem o CNPJ. As campanhas são de 30 dias. E as campanhas, na verdade, são startadas na cabeça do eleitor quando começa o horário eleitoral gratuito. É quando a dona Maria diz, olha, vai ter eleição esse ano, ela percebe, daí o eleitor comum percebe. Então, quando isso acontece numa eleição estadual, como foi desse ano, que o Rio Grande do Sul é um estado muito grande e deslocamentos muito grandes, tu começa a perder também um pouquinho da capacidade de ficar o tempo inteiro o próprio candidato interagindo. Né? Tu tem que ter equipe, até que a gente assina até como equipe ou como candidato para diferenciar bem. Não é a intenção de ludibriar ou de tentar se passar por alguém, mas é uma questão de braço mesmo. Não tem mesmo como candidato ficar o tempo inteiro, ele só,
reagindo e postando. Mas, de fato, abriu um canal muito importante e onde, como eu falei ali anteriormente, na mudança de candidatura de cargo que houve, que o próprio Heinz consultou as suas bases através das redes sociais. Então, eu acho que é um canal legal até para manutenção do mandato. E eu sempre digo que redes sociais é uma pesquisa gratuita, se a gente sabe usar. É um instituto de pesquisa à disposição, mas tem que saber usar, sobretudo ouvindo aqueles que não gostam da gente, porque é uma tendência a gente ficar um pouco enfeitado com aqueles que gostam. Sair da bolha. Sair da bolha, ouvir o outro lado, isso é fundamental. Falou tudo. Ele fez isso sistematicamente ao longo da campanha? Ao longo dos últimos anos do próprio mandato, sim, me surpreendeu muito. A grande dificuldade que nós tivemos, grande dificuldade no sentido assim, de desafio colocado, foi numa eleição com 6 votos, eram 6 votos, né, do presidente ao segundo voto do Senado, conseguir um grau de mobilização e atenção para a própria candidatura, porque 6 votos, um desinteresse absurdamente preocupante em relação à política. Embora tivesse todo um movimento de ele sim, ele não, o desinteresse era muito grande, assim, até os últimos 15 dias. E aí a gente conseguiu primeiro mobilizar para conseguir conversar sobre o assunto, por isso que a tendência nos primeiros momentos de pesquisa, além daqueles focos que eu já tentei aqui de não conseguir captar um cenário de pequenos e médios municípios, era assim, enquanto eu não sei e não me envolvo, o candidato que eu lembro é aquele que tem mais, desculpa a redundância, mais lembrança. Sim. E não exatamente preferência. Eu sempre digo, faz uma pesquisa agora sobre 2020, os candidatos que vão aparecer para a Prefeitura de Porto Alegre liderando são os que têm mais lembrança, não necessariamente mais preferência. E lá, quando começar o horário eleitoral, a Dona Maria disse, tem eleições mesmo, falando para o marido lá, aí eles vão ter que tomar partido. E ali muda. Daí não é a pesquisa que errou, é que a decisão passou a ser tomada. E as pesquisas mudam a partir dessa eleição? Será que a metodologia não está mais captando o avançar do tempo e a cabeça das pessoas da rede? Eu tomo um cuidado para falar sobre isso, porque a tendência geral é de a gente mal dizer assim as pesquisas, né? Porque é que houve muito erro país afora, né? País afora. Não captou. Não captou. Minas Gerais com a Dilma, tem outros estados, Rio de Janeiro e aqui mesmo. Mas no nosso caso específico, eu estou mais atribuindo a própria dificuldade de capilaridade da pesquisa e a questão do segundo voto é muito complicado às vezes. Tu mal sabe, o eleitor comum, né, não o eleitor informado, já tem que pensar num deputado, num estadual, tem 2 votos para o Senado, esse voto é decidido muitas vezes, no brinco, né, no domingo de manhã tomando café antes de ir para a urna. Foi menos para o Senado desideologizado na medida em que você elegeu o Reis e o Paim. Exatamente. E alguém votou em Reis e Paim de segundo, ou Paim e Reis de segundo? Provavelmente, um voto pragmático, né? Atestando talvez o trabalho isso, né? do Paim e talvez não deixando de fora alguém ligado a um setor, por exemplo, como o agronegócio, né? Então, o Paim tem um foco muito forte nos aposentados, previdência, o Reis no agro. Osíris, é interessante tu falar isso, porque as pessoas sempre acham que os votos são ideológicos e os votos são pragmáticos. Tá? Eu tenho uma frase que eu digo que quem decide uma eleição é o indeciso. Né? Quem decide uma eleição é o indeciso. Porque o que já está lá de bandeira e adesivo está lá. Sim. O que já está lá contra o bandeira e adesivo está lá. As torcidas. As torcidas. Mas o miolo, que é majoritário, ele é silencioso. Vamos lá. Em 2010, o governo do Rio Grande do Sul ficou em primeiro turno para o governador Tarso Genro. Sim. Esses eleitores não vieram assim numa nave espacial, chegaram aqui, votaram e foram morar em Garopaba. Eles continuam aqui. Sim. Ou seja, naquele momento, pragmaticamente, quase a maioria 60%. do Estado disse, olha, talvez um alinhamento Dilma, Tarso, votaram. 4 anos depois disseram, não, precisamos de um nome novo. 8 anos depois não levaram nem o PT para o segundo turno. Então, são os mesmos eleitores que pragmaticamente olham o cenário e dizem, olha, nesse momento é melhor para nós e para o Estado isso, aquilo outro. É pragmático, é um voto sem ideologia, sem paixão. Nós estamos há 2 anos da próxima eleição municipal, né? E o que o senhor diria para aquele candidato, aquele que quer ser candidato nas eleições? Por exemplo, a vereador, por exemplo, que muita gente se lança, né, pela primeira disputa para esse cargo. O que daria para começar a fazer agora, desde já, para se preparar para 2020? A brincadeira que eu sempre digo é me ligue mais cedo, né? Porque geralmente os candidatos têm uma tendência do Brasil de deixar tudo para a última hora, né? Mas, brincadeiras à parte, eu até faço cursos de formação de candidaturas, porque as campanhas têm que começar bem mais cedo mesmo, porque nem todo mundo tem a oportunidade, por exemplo, que vocês têm aqui, de estar frequentemente num veículo de comunicação. Tem pessoas que têm boas ideias, ótimo preparo, mas não têm acesso a grandes amplitudes de audiência, né? Então, o que a gente faz? A primeira coisa que eu acho fundamental, ainda mais um candidato de proporcional, tu falou vereador, né? Tem que ter uma causa, tem que ter uma bandeira única.
onde os candidatos de primeira viagem, e é importante a gente falar nisso, só um parênteses, porque nessa onda de renovação... E tu fizesse o Coronel Zucco, que é o campeão de votos da Assembleia. Exatamente. Nessa onda de renovação, porque tem uma onda de renovação no ar ainda, eu tenho recebido gente de todas as profissões e formações interessadas em concorrer, mas não sabem nem por onde começar, é natural, não são filhos do meio, né? Isso é muito bom para o Brasil. O Brasil precisa de advogados, médicos... Novos líderes. Novos líderes, novas lideranças, até para a gente parar de reclamar e fazer alguma coisa. Mas sobretudo, quando a gente começa um processo pela primeira vez, a gente cai em alguns clichês, são erros que determinam derrotas. Por exemplo, um candidato a vereador acha que tem que ter lá propostas para a saúde, educação, segurança, porque venderam que esses são os temas prioritários. Primeiro, que numa campanha de 30 dias nem dá tempo de tu contar tudo o que tu pensa sobre tudo. Claro. E segundo, que se tu é generalista, tu não é conhecido. É muito mais fácil tu ser conhecido como um médico especialista em ombro do que como um clínico geral. Então, numa eleição também. Então, a primeira coisa que eu oriento os candidatos é terem um foco, um nicho, uma causa, uma bandeira. Isso facilita muito. E usar todo o tempo pregresso que antecede a eleição para divulgar essa causa. Pode ser em artigo, em palestra, em curso, mas é o homem da causa. Né? Aquilo ali fica muito mais fácil de associar. Ele tem que ter exército, seguidores, apoiadores também, não é? Eu sempre digo que são 5 coisas determinantes para uma eleição. Rede, causa, estrutura, contexto e comunicação. Rede eu tenho que ter acesso, não adianta ter 1 milhão de amigos e não fazer essa rede trabalhar para ti. É que nem muitos caras confundem, Osiris, curtidas, por exemplo, no Facebook com voto. Olha, nós estamos super bem, essa aqui teve um alcance não sei quanto, mas não quer dizer nada. Então, eu tenho que fazer a minha rede e comprar a minha causa. Então, rede e causa. Quando eu faço isso, eu tenho que mobilizar eles em montar uma estrutura. Eu posso dizer assim, tô contigo, Zé, tá, mas tô contigo como? Tu me ajuda lá sábado, tu me ajuda a entregar panfleto, tu vai me ajudar alguma coisa, tu tem que me ajudar para mobilizar e criar uma estrutura. Do processo. Contexto, o Bolsonaro não ganharia a eleição de 2014, perderia para Dilma. O contexto não era favorável, o contexto esse ano foi. Será que o contexto da próxima eleição é favorável àquilo que aquele candidato defende ou não? Tem que estar alinhado com o contexto. E a última coisa é comunicar. Eu já vi candidatos organizados, estruturados, com a causa certa, no contexto certo, que daí relevam ao segundo plano a comunicação, acho que não precisam, porque têm acesso a isso, e perdem. E é uma disputa de comunicação, né? Quem comunica melhor aquilo que pensa. E esse tem treinamento, né? Tem. Dá para treinar. Exatamente. Falando um pouco de publicidade, né? Hoje as marcas estão sendo muito cobradas para serem socialmente responsáveis, ambientalmente corretas, né? E retratarem a diversidade da população nos seus comerciais. De que forma isso influencia a criação publicitária, né? Nos tempos de hoje? É bem boa pergunta, porque o cenário atual engessou um pouco a comunicação, porque nessa onda do politicamente correto, algumas marcas deixaram de ser assim mais ousadas. De brincar. De brincar, vamos botar esse termo então, de brincar, de ousar, de arriscar do ponto de vista criativo, que sempre foi a marca da boa publicidade. A boa publicidade, tradicionalmente na sua história, ela tem a marca do arriscar, do ousar, do sair da caixa, né? Tem uma frase que eu gosto muito, não é exatamente assim, mas esse é o sentido, que é do Júlio Ribeiro, que foi um publicitário super reconhecido, dono da Talent. Né? Não, o Júlio Ribeiro de São Paulo, dono da Talent, agência que faz Ipiranga, net e tal. Já faleceu, né, recentemente. Ele dizia, olha, uma marca resiste quando tu arrisca demais e ousa demais, mas não resiste e morre quando tu não arrisca nunca, né? Então, se tu errar muito a mão, o consumidor é capaz de dizer assim, tudo bem, nós entendemos que foi um momento, agora eles não perdoam quando a marca se acomoda, extremamente conservadora, né? E nesse cenário, ou a marca sabe surfar isso e entrar num nicho e conseguir fazer comunicação diferenciada para esses nichos, ou ela fica tentando agradar todo mundo também e deixa de ter a sua relevância, né? Então, os comerciais são muito parecidos, a propaganda vive uma crise de criatividade muito grande. Tu também faz a campanha da Masterchef Gaúcha. A pessoa virou um produto no processo? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a Maria Antônia e com outras pessoas que acabaram, em função das suas atividades ou da vigência das redes sociais, precisando se vender como produtos. E hoje eu acho que são produtos mesmo, porque todo mundo tem a sua própria audiência, né? Não deixamos de ser canais, né, dentro das redes sociais. Então as pessoas precisam saber como repercutir as suas ideias e, enfim, até agregando negócio e oportunidades a partir disso. Pessoas são produtos, sim. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu acho que é a volta da autoestima para o Estado, que é um Estado muito passadista, né? E a recuperação da capacidade de indignação. Porque a gente reclama, a gente faz grandes
passeatas de sofá, né? Não sem tirar a bunda do sofá. E eu acho que a capacidade de indignação é a gente fazer alguma coisa de fato. Né? Então vamos mobilizar na própria publicidade. As grandes contas já faz algum tempo, os grandes clientes estão em São Paulo. A gente depende extremamente do governo do estado, por exemplo, que é uma tristeza. Né? Até acho que... Porque está quebrado também. Eu acho, assim, desculpa até os meus colegas que vivem disso, mas eu acho que nas prioridades de um governo tão carente de recursos, a publicidade tinha que ser até revista, porque tem recursos faltando para a saúde e às vezes sobrando para a publicidade, mas a opinião minha é particular. Então, nesse cenário, acho que a capacidade de indignação do gaúcho, esse gaúcho que colonizou o oeste brasileiro, esse gaúcho que se Jacta, orgulha, né, de ser um empreendedor, de ter feito grandes feitos na história, hoje se acomoda. Então a gente tem que fazer alguma coisa assim. Eu levo desejo muito sucesso ao próximo governador, um jovem, um cara que tem um discurso que eu acho bacana, corajoso de entrar nessa seara, num estado que foi tão alardeado que está quebrado, mas tem tudo para dar certo. Zeca Honorato, obrigado pela presença conosco. Parabéns por ser parte também do Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, Osiris. Muito obrigado. Obrigado, Michael Bock, pela presença conosco. Obrigado mais uma vez. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo encontro.